Será que o uso de algumas ferramentas ou técnicas que estão sendo empregadas hoje em dia nas igrejas não podem estar atrapalhando ou impedindo que as pessoas realmente entendam o significado do verdadeiro evangelho? Hoje eu vou trazer uma mensagem que vai revelar essas coisas. Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal. Eu sou o André Lasmar, professor, teólogo e pastor. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os perigos da cultura coaching nas igrejas. A cultura coaching tem se espalhado rapidamente nas igrejas nos dias de hoje. Mas antes de entrarmos na mensagem, deixe-me esclarecer algumas posições que tenho com relação a essas técnicas sendo usadas na igreja. A função desse vídeo não é falar mal de nenhum profissional da área do coaching, porque existem profissionais bons e profissionais ruins em todas as profissões. O que eu venho falar hoje aqui é do problema que há em misturar evangelho com técnicas de coaching. A cultura coaching é dissidente de outra teologia, a teologia da prosperidade. Um câncer no meio da igreja brasileira, que tem que ser extirpado. As igrejas sadias dificilmente vão empregar o seu tempo, vão dar ênfase à teologia da prosperidade. Mas hoje não vamos falar da teologia da prosperidade. Hoje vamos falar da cultura coaching ou teologia coaching, a TC, a irmã mais nova da teologia da prosperidade. O emprego de uso de técnicas para capacitar as pessoas, potencializar a capacidade das pessoas para que sejam melhores na sua profissão, melhores na condução da sua vida e dos seus negócios, não tem nenhum erro, não há nada de mal nisso. E acho até válido e necessário quando exercido por profissionais de verdade. A grande realidade é que existem perigos quando misturamos as duas coisas, coaching e evangelho. E o primeiro perigo da cultura coaching é a idolatria do sucesso. Posso afirmar que este é um dos principais perigos da cultura coaching, porque ao invés de enfatizar a humildade que o Senhor Jesus tanto ensinou, enfatiza a busca pelo sucesso pessoal acima de qualquer coisa. Ter sucesso pessoal é o desejo de qualquer um. Quem não quer ter sucesso pessoal? Eu quero ter sucesso pessoal. No entanto, as coisas não dependem exclusivamente daquele que está em busca do sucesso pessoal quando nós falamos de pregação do evangelho. No evangelho, o foco é muito diferente. O foco é na humildade. Esse é um dos principais perigos da cultura coaching, porque ao invés de enfatizar a humildade e a dependência de Deus, busca e enfatiza o sucesso pessoal acima de qualquer outra coisa. E isso é um grande mal, porque pode levar a pessoa ao orgulho, à inveja, à competição. E não é isso que as Escrituras nos falam. Vamos ler aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 7, que diz assim: Não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando Paulo fala aqui da letra que mata, ele está falando do antigo concerto, da antiga aliança, que trazia a condenação e não a resposta à vida, como o Novo Testamento. Jesus chega de forma simples e diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui, Paulo, ele nos adverte que Deus é quem dá o crescimento. Somos apenas servos dele, dependemos exclusivamente dele. E em tudo nós temos que depositar aos seus pés a nossa confiança, os nossos planos, os nossos alvos, os nossos objetivos. E o nosso sucesso na vida cristã não é medido pelas nossas realizações, mas sim pela nossa fidelidade a Deus. E o segundo perigo da cultura coaching nas igrejas é o foco na autoajuda. A sociedade hoje está cheia de problemas. E assim como os problemas, existe a fome. Aquela fome que te dá no finalzinho da tarde, ou no final do expediente, e você sai do seu serviço, bate o ponto rapidamente, passa numa lanchonete e faz ali um lanche rápido para dar tempo de chegar em casa, ainda fazer a janta e mais tarde, lá pelas 8, 9 horas da noite, jantar. Não é assim?
O fast food vem em primeiro lugar. E às vezes quando chegamos em casa, nem jantar nós jantamos. Aquele lanche rápido já serviu e tá muito bom. E o que isso tem a ver? Olha só, às vezes nós queremos soluções rápidas para os nossos problemas, dificuldades, e com o evangelho não funciona dessa forma. E aí está o perigo quando misturamos as duas coisas. Como disse na introdução, não existe nenhum problema no coaching quando exercido por profissionais gabaritados e capacitados nas suas áreas. Mas quando se trata de evangelho, quando se trata de salvação, quando se trata de Bíblia Sagrada, as coisas são diferentes. Nos evangelhos, somos instruídos a olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o segundo perigo que existe quando misturamos a cultura coach com o evangelho é o foco na autoajuda. O foco na autoajuda prejudica muito o desenvolvimento espiritual de um cristão. Ao invés de olharmos para Jesus como nosso Salvador, nós vamos buscar soluções rápidas e que não vão trazer a solução definitiva para os nossos problemas. Se você precisa ter a sua vida transformada, lembre-se, somente o Espírito Santo traz essa transformação. Uma das obras do Espírito é exatamente essa, transformar o nosso ser. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo nos ensina que a Deus pertence o querer e o efetuar. Ele que opera em nós o querer e o efetuar. Então a nossa dependência deve ser única e exclusivamente em Deus e não na nossa capacidade ou nas nossas forças. Você se lembra o que diz lá em Mateus 6:33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu tenho isso no meu coração, de buscar primeiro as coisas de Deus, de buscar primeiro a vontade de Deus, de entender o que Deus tem para mim, eu vou parar de correr atrás de soluções humanas para as minhas necessidades. Deus, ele está atento a tudo o que acontece na sua vida. Não pense que alguma coisa acontece e ele não sabe. Não pense que os teus pensamentos estão ocultos dele. Deus sabe todas as coisas. E quando você adquire essa liberdade com Deus, ele não te deixa faltar absolutamente nada. O terceiro perigo é a falta de ênfase na comunidade, na comunhão, nessa busca desesperada de sucesso. Muitas vezes, essa pessoa se torna individualista. Ele precisa alcançar os seus objetivos e nada e nenhum obstáculo pode atrapalhar. Então, ele se concentra em si mesmo e é ele, exclusivamente ele, quem deve estar no controle da situação. E isso é antagônico ao evangelho. Em uma determinada ocasião, Jesus falou que eu teria que amar as pessoas assim como ele nos amou, a ponto de dar a sua própria vida por cada um de nós. Esse é o tamanho do amor que eu devo às outras pessoas. E como pode haver lugar para o individualismo? E preste bem atenção, porque para que o evangelho cresça, para que o evangelho seja propagado eficazmente, nós temos que estar em comunhão. E aqui eu quero abrir aspas para falar de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. Eu estava numa igreja junto com um outro pastor, que era o pastor principal, e ele falou assim: André, aqui as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. Eu, como assim, pastor? Aqui as coisas funcionam da seguinte maneira: nós não temos inveja uma igreja da outra. Eu, como assim? Aqui, a Quadrangular vem na Assembleia de Deus, a Assembleia vai na Batista, a Batista vai na Presbiteriana, que vem na Assembleia de Deus, e nós, os pastores, estamos sempre em comunhão. Os membros daqui da região, vendo que nós não brigamos, nós não disputamos membros, nós estamos sim procurando sempre a paz e a comunhão em Cristo Jesus, fazendo culto juntos. Acabou aquela história de um membro ficar brabo comigo e ir para uma outra igreja, ou ficar brabo com um outro pastor daquela outra igreja, não concordar muito com aquilo que ele fala e vir para a minha igreja. Nós aqui não temos esse problema. Quando temos, chamamos a pessoa e perguntamos: aconteceu alguma coisa? Meu amado, por que você saiu daquela igreja? Porque aconteceu alguma coisa entre você e o pastor fulano de tal? E geralmente essa pessoa voltava para o seu rebanho. Então, o que o evangelho prega é a comunhão entre nós. Diga não ao individualismo. Precisamos valorizar a comunhão. Precisamos ser um corpo só. Precisamos servir uns aos outros em verdade e em amor. Será que temos feito isso? Você consegue agora perceber um pouco da diferença que tem de pregar o evangelho da forma que ele realmente é,
para pregarmos essa tal cultura coaching? Mas vamos adiante, ainda temos mais 3 perigos a serem analisados. O quarto perigo é muito semelhante ao terceiro. Enquanto o terceiro mostrava falta de ênfase na comunidade, o quarto fala a respeito do excesso de individualismo. A cultura coaching pode sim promover no meio da sociedade cristã esse excesso de individualismo. E aí, ao invés de nos preocuparmos com o bem-estar de toda a comunidade, vamos nos preocupar com o nosso próprio bem-estar. E vou te mostrar bem a diferença. Você conhece alguém na sua família que está passando por necessidades financeiras. E ao invés de você ir lá, prestar uma ajuda, perguntar se está precisando de alguma coisa, ou às vezes nem perguntar, já levar direto ali para a pessoa, porque realmente você sabe que ela está precisando. E você não faz isso. Você simplesmente fala assim, olha, eu já estou dando dízimo na igreja, eu já estou dando a oferta lá e a assistência social vai cuidar disso para mim. Eu não preciso me preocupar, eu já tenho essa cultura de dar a oferta, de ofertar na casa do Senhor. Enquanto isso, a sua família, o seu ente querido, está lá passando fome, está com as contas ali muito precárias, não tem o dinheiro para pagar a água, a luz ou parte do aluguel e você não está nem aí para isso. Ah, mas cada um tem que cuidar da sua própria vida. Se ele não está tendo dinheiro, se o meu parente não está tendo condições financeiras para liquidar com as suas contas, as suas dívidas, algum problema de gestão pode estar havendo. Vai saber se ele tem um problema da gestão? Ajude-o então nessa área. Se você não tem condições financeiras, você sabe como lidar com a gestão financeira, então vai lá e ajuda o seu ente querido, vai lá e ajuda o seu familiar. Deixa de ser individualista. Viu a diferença de evangelho? Em Romanos, capítulo 12, versículo 10, Paulo nos ensina, Paulo nos mostra que nós temos que ter o nosso irmão em honra acima de nós, melhores do que nós. E isso tudo com um amor fraternal. Não é por obrigação. Eu não tenho que amar ninguém por obrigação. Mas eu amo porque eu tenho o amor de Deus no meu coração. E eu tenho que externar isso de alguma forma. Eu tenho que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele me fez, tudo aquilo que Ele me deu, tudo aquilo que Ele é e representa para a minha vida, sendo Ele a minha verdadeira prosperidade. O homem pode ser o mais pobre existente na face desse planeta Terra. Se ele tiver a Cristo, ele pode ser muito mais próspero do que aquele homem ultramilionário. Porque talvez aquele homem que detém o maior poder financeiro não conhece a salvação em Cristo Jesus. Não podemos nos esquecer que essa vida que levamos na fé é uma vida de comunhão, uns com os outros, um servindo ao outro. Essa é a sua chamada. Servir. Agora vamos para o quinto perigo, que é a substituição da palavra de Deus. E pelo que a cultura coaching substitui a palavra, pastor? Pelos princípios humanos. Tudo existe uma solução. Todos os problemas dos homens, mulheres, crianças, adolescentes, todos os problemas humanos, existem soluções para esses problemas. E as soluções são humanas. Ora, se os problemas são humanos, as soluções vão ser humanas. Os recursos para essas soluções vão ser recursos humanos. Talvez essas pessoas não se lembrem ou não querem lembrar que nós ouvimos sim a voz do Espírito Santo nos orientando. E em muitas situações que temos que tomar uma decisão, nós dobramos os joelhos e falamos: Pai, o que eu devo fazer nessa situação? Buscamos a solução em Deus. Buscamos uma orientação dos nossos negócios, uma orientação daquilo que estamos passando na vida sentimental, uma orientação na vida educacional, e Ele sempre nos responde. Às vezes Ele fala não, às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala, olha, faça dessa forma, às vezes Ele fica calado, como aquele pai que no silêncio já está te dizendo não. Nisso nós não podemos errar. A Bíblia é a única fonte de verdade e de sabedoria que temos para nos guiar aos pés do Senhor. É nela que encontramos a revelação que somente em Jesus nós vamos ser salvos. Na mensagem anterior, eu falei a respeito de Paulo quando ele chega a dizer que a sua mensagem não se consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas numa demonstração de espírito e de poder. E esse espírito e poder é a ação, é a graça da palavra, é o convencimento que o Espírito Santo traz ao coração das pessoas. Porque o Evangelho é poder de Deus
para todo aquele que nele crê. O que nós precisamos é voltar às Escrituras. Precisamos voltar a confiar na dependência do Espírito Santo, na orientação que ele nos dá. Aleluia! Glória a Deus. E aí, com todo esse individualismo, com toda a problemática que a cultura coaching traz para a igreja do Senhor, chegamos ao último tópico, que é o da perda de foco no Evangelho de Cristo. Essa corrida pelo sucesso pessoal, esse foco exagerado na pessoa do homem, no ser humano, nos faz perder o foco na pregação, na proclamação do Evangelho. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Ah não, eu convido ele para ir na igreja, eu não sei falar. Ah, você não sabe falar o quanto que Jesus foi bom para você? Você não consegue falar quem Jesus representa para você? É assim que você é? Ah, mas eu não tenho facilidade com palavras, pastor André. Eu não estou perguntando se você tem facilidade. Você não fala? Você não consegue se comunicar? Você não consegue dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para alguém? Ou será que você tem vergonha? Mas isso é assunto para uma outra mensagem. O interessante nesse último tópico é saber que lá em Marcos 16:15 temos uma grande comissão. É isso que eu tenho que saber e que você tem que saber. E a comissão de levar a salvação através de Jesus Cristo a todas as nações da terra. Temos essa grande comissão e não podemos fugir dela. Nós temos a missão de pregar o Evangelho. Não há lugar para o individualismo nisso. E tem mais. O grande sucesso da vida do cristão não é ser bem de vida financeiramente falando, com um casamento maravilhoso, com uma mulher maravilhosa, com um homem maravilhoso. O grande sucesso da vida cristã é levar a Cristo às outras pessoas. É fazer cumprir a missão que ele nos confiou. Espero que você tenha entendido essa mensagem e que em nenhum momento a minha intenção foi denegrir os profissionais da área coaching, mas sim mostrar que existem perigos quando misturamos as duas coisas, a cultura coaching, o Evangelho de Cristo. Não existe comunicação entre os dois. Se você é um pastor, saiba que você foi chamado para pastorear. Cuidar das almas, cuidar da vida espiritual das pessoas requer um grau de comunhão com Deus muito grande, que nós só conseguimos através da oração, do jejum, da meditação na palavra, em buscar a Deus constantemente. Que Deus nos guie e nos capacite a cumprir a sua vontade em nossas vidas e igrejas. Lute por fazer a vontade do Senhor. Chegamos ao final do Momento com Deus, mas no sábado que vem tem mais. Não esquece de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e estaremos juntos todos os sábados aqui trazendo uma meditação, um estudo bíblico, ou seja, um conteúdo de valor espiritual para as nossas vidas. O meu muito obrigado e paz.